Agora o bate-papo com o doutor Jimmy Magalhães. Finalmente ele está aqui no Consulta ao Doutor. Ele é psicólogo, palestrante. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Que estou me sentindo muito alegre de estar estreando aqui nesse programa tão maravilhoso que é o Consulta ao Doutor. Para falar de um tema que é incrível também, né? Aliás, bastante conectado com a nossa pauta anterior, né? A gente falou de infertilidade, né? De gerar filhos, de vida. E da responsabilidade, né? A gente sabe que aquele primeiro momento é só o primeiro passo, né? E aí criar uma criança é difícil, né? Falar de traumas da infância para começar esse bate-papo. Então, primeira coisa acho que pai e mãe pensam a gente não pode agir de modo a traumatizar a criança, né? Um bebê ali indefeso, uma criança bem desprogramada, né? A gente que vai programando. O que é um trauma? Como a gente sabe o que causa um impacto? O que é um trauma? Você falou uma palavra muito interessante, impacto. Então, a palavra trauma, ela vai ser algo muito, numa leitura psicanalítica, do excesso, daquilo que causou um forte impacto emocional. Só que o trauma ele não é vivenciado no primeiro momento. Ninguém observa que é traumatizado. Você fala, as mães falam, cuidado para não traumatizar. Mas o que realmente leva no desenvolvimento infantil as questões que na vida adulta, sim, nós vamos analisar essa questão e entender que é um trauma. Então, na infância, a infância de vidro, né, a gente costuma falar, aquela coisa, no primeiro momento, muito lúdica, muito recheada, só que pode ser um momento que a criança, ela é como uma esponja, ela capta muitas situações, emoções, frases, situações. E na vida adulta, isso vai retornar para ela de que forma que está. Então, nem tudo que é vivenciado de sofrimento na infância é traumatizante. Então, é na ótica do adulto, é com o olhar do adulto que a gente olha para a infância e detecta que alguma coisa ali foi traumática. Sim. Tá. Né? E como que esse adulto, eu agora adulto, me comporto com situações? Existem alguns traumas que são bem clássicos e até difícil de falar, caso do abuso sexual infantil, né? Que nem sempre a criança vivencia aquilo como algo ruim. De repente, é uma sedução, é uma troca, eu estou fazendo bem para o adulto. De alguém Mas tão próximo existem várias de convívio, outras né? áreas que não são tão observáveis de traumas, que na nossa vida adulta, ela vai nos remeter à nossa infância. Então, a gente vai entender trauma que é isso. São situações vivenciadas fortemente na nossa infância, que quando na vida adulta eu preciso estabelecer aquilo me volta de uma forma que eu não consigo lidar com aquilo. Tá, então você falou das questões de abuso, que acho que isso né, a gente precisa pontuar bastante, das perdas precoces, né? Então, de repente, a perda de pai, mãe ou algum cuidador muito próximo. Às vezes não é nem perda às vezes é perda de um local, uma mudança repentina, um bairro, um estado, né? Escolas. E às vezes é uma mudança para melhor. Sim. Mas houve a mudança. Como que vai vivenciar isso? Como que é trabalhado isso? Tá. E existem situações, Denise, por exemplo, o abandono, a negligência. A criança ela vai sendo colocada de escanteio. Então, os pais planejam tantas crianças, mas tem tantas atividades que essa criança ela é vivenciada com poucos contatos com os pais. Tá. E aí, ou se sentiu que o pai trocou por as questões dele e ela foi se sentindo abandonada. Na vida adulta, ela pode ser uma adulta que tem muita dificuldade de criar vínculos. Porque é a pessoa que tem dificuldade de encontrar alguém, tem dificuldade de... Por quê? Porque ela entendeu inconscientemente que criar vínculos é ruim, porque as pessoas deixam ela, abandonam ela. Tem uma outra situação que eu acho que a gente precisa abordar aqui. Hoje é natural que pai e mãe trabalhem fora. E eu já ouvi de muitas pessoas dizendo que eu vou rever, quando for mãe, eu vou rever essa coisa de trabalhar fora, porque foi um trauma para mim a minha mãe ter trabalhado. E hoje é uma condição, é uma realidade, trabalhar fora, claro, tem muitas variantes, né? Mas também é uma realização pessoal. A gente imagina, né? Eu sou a mãe que trabalha fora também. A gente imagina que nosso filho tenha orgulho da gente, ou vá ter orgulho da gente, né? Somente trabalhando fora que a gente consegue oferecer muitas coisas, porque o dinheiro não compra tudo, mas ele compra muitas coisas, né? Eu penso muito, eu gosto de falar, que hoje a realidade do país exige isso. Exige que as mães e os pais trabalhem. Mas
não é nem a quantidade, é a qualidade do tempo que você tem com seu filho. Tá. Esses momentos, dentro da sua programação, existe uma escala hierárquica de o quanto que você vai se desempenhar para o trabalho, o quanto do trabalho você vai focar nele, o quanto disso. Então, ele vai até entender que existe um momento de trabalho, mas existe o momento do abraço, o momento da família unida, o momento do lazer. Então, quando a gente consegue pontuar isso, distribuir isso, não é traumático, né? Isso até você está ensinando o seu filho que faz parte trabalhar. A vida funciona assim. Porém, também faz parte o afeto. O que acontece nesses momentos para se tornar traumático, Denise, é que essas questões de afeto não existem. Então, assim... Não tem um momento do afeto, não né? Não tem um momento do afeto, não tem uma cena que lembra de você chegando do trabalho, indo abraçar e descansando. De algum momento que você priorizou, ele fala, não, hoje a mamãe vai priorizar você, porque você não está bem, eu vou dar um jeito, eu vou ajustar. Então, isso fica marcado, né? Agora, nunca tem nada disso. Mas são várias áreas que podem trazer para uma criança, na vida adulta, situações que podem a gente entender como um trauma. Por exemplo, frases, xingamentos. Você é burro, você não está aprendendo. Deixa de ser porco, deixa de ser porca. Isso para uma criança, para uma mãe, tudo bem, olha, ela está, mas vai se evoluindo. De que forma que essa pessoa captou isso e guardou e como que isso está armazenado? Nada se perde dentro da gente. Né? Parece até uma frase de livros aí, mas não é, é a mais pura verdade. Tudo que é vivenciado é um conjunto. Então, quando na vida de adolescente, na vida adulta, se eclode em uma doença emocional, em uma depressão, em uma ansiedade, e a gente fica perguntando, mas como que isso veio aparecer? Essa pessoa, né, como que veio? Mas quais são as bases? Então, a infância, ela é um momento muito importante. Eu sei que você tem entrevistado aqui pedagogos, professoras, que é muito importante do desenvolvimento do ser humano. Porque tendo uma boa base na infância, aprendendo a lidar com frustrações, aprendendo a lidar com situações difíceis, tendo essa noção que é amado, tendo essa percepção que eu me sinto bem, isso vai te oferecer para a vida adulta condições de enfrentar o mundo. Vamos de perguntinha do público? Estou adorando esse bate-papo. Perguntinha do público. Marques, de São Luís do Maranhão. Eu sofri um abuso e não consigo esquecer. Fui abandonado pela minha família quando pequeno e guardo isso até hoje. Marques, obrigada pelo seu relato aqui. Como é que a gente pode ajudar Marques? O Marques, né, ele não falou a idade dele ali, mas ele não esquece, porque ele está preso lá ao passado. E eu falo para ele que a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue, Marques, mudar de que forma que você lida hoje com esse passado. Então, possivelmente você teve sucesso, você conseguiu vencer, você tem a sua história de superação, hoje você não corre mais o risco de ser abandonado, porque hoje você tem você. Então, quando a gente depende só da gente, a gente não coloca no outro. Isso serve para várias áreas dos relacionamentos, Denise. Quando a gente está bem com a gente não exige tanto do outro. O outro, ele chega para somar. Quando a gente está mal com a gente, desesperado com a gente precisa. Como uma criança, eu estou abandonada. Mas quando você já sabe voltar para casa, quando você já sabe andar sozinho, você já não tem mais esse medo. Então, eu vou dizer para você, você já ficou adulto, não deixa que essas feridas, esquecer você não vai esquecer. Porque esquecer é uma outra patologia, a gente não esquece nada, mas é possível você lembrar dessa cena sem doer. Você talvez entender as condições que isso aconteceu, no momento que aconteceu. Falar disso hoje é uma situação, mas eu não sei o que passou na cabeça da sua mãe, do seu pai, quais as condições que eles tinham. Então é muito difícil, mas em momento algum não deveria abandonar. Então a gente não pode julgar, mas a gente pode olhar para você que você é um vencedor. Marques contou que tem 18 anos. 18 anos, um jovem já. Então você sobreviveu. Você é um sobrevivente de um abandono. E agora, daqui para frente, você pode construir a sua história. Você pode ser autor da sua história. Isso é bem curioso, porque o processo terapêutico ele precisa acontecer, né? Porque senão a luta para apagar ou para esquecer ou para mudar com as próprias mãos uma coisa que a gente não consegue mudar, o que já aconteceu, já foi, parece uma luta sem fim. Então o processo terapêutico ele precisa acontecer. Importantíssimo. Então já tem um grande passo do Marques que ele reconhece, olha, eu tenho um trauma, isso me machuca. Né? E tem uma música que diz que para curar essa ferida precisa doer. Então, se está doendo é porque ainda está aberta essa ferida. Então, é preciso trabalhar
E talvez, Marcos, você vai encontrar isso na fé, você vai encontrar isso no auxílio profissional, procurar um profissional de saúde mental, que você tenha essa liberdade de falar das suas emoções, de revivenciar isso e talvez junto entender o que aconteceu e olhar para frente. E para não repetir, porque o que é curioso é que muitas vezes o que aconteceu na vida não foi bom, você diz que não quer repetir e tudo que você faz é replicar o que aconteceu. Porque aquele é o modelo. Né? Quantos pais falam assim para os filhos: eu apanhei, nem por isso eu morri. Olha, mas você não morreu, mas você está uma coleção de traumas. Você não morreu, mas você também não está vivo, que você não tem alegria. Né? Então, assim, você falou interessante isso, de mudar ciclos, de mudar histórias, de vir até mim. Até minha situação foi difícil, mas daqui para frente pode ser diferente. De sempre nós queremos para o nosso filho ser diferente do que foi para a gente. Sempre, que ser diferente não quer dizer de dar tudo o que eles querem, não quer dizer de facilitar tudo para eles, mas olhar para eles de uma forma que talvez a gente não foi olhado. E não fomos olhados porque não tinham condições, às vezes, a situação financeira era diferente, tempos eram diferentes, locais eram diferentes. E quando a gente entende todo esse contexto, Denise, fica mais fácil de olhar para o que eu sou hoje. Porque às vezes parece que a pessoa não quer perder o rótulo de ter sido abandonado, de ter sido, sabe, é uma forma também de vingança, você se manter aquilo, quer dizer, você vai pagar pro resto da vida o que você fez para mim. Eu nunca vou esquecer, mas isso só faz mal para você. É um veneno que você toma e querendo que faça mal para o outro, mas faz mal para você. Então, você se perdoar, eu acho que o primeiro momento é entender esses traumas, trabalhar, entender o que foi difícil. Quando é vivenciado mais fácil, como ele consegue, fica. E quando a pessoa não sabe? Quando a pessoa tem situações difíceis e não tem nem porquê. Ela assim, não sei porque eu não consigo, por exemplo, quando o meu chefe briga comigo, fala mais alto, eu vou embora, eu peço as contas. Por que acontece isso? Por que eu não tenho autoestima bem? Por que eu não consigo me sentir bonita? Por que quando alguém fala alguma coisa para mim tem um peso tão grande? Aí a gente vai voltar lá na infância e vai ver que as palavras que foram faladas para essas pessoas estão marcadas até agora lá dentro. A boa notícia é que dá para lidar de uma maneira mais leve, tirar coisas boas da coisa horrível que aconteceu na sua vida, né? Então, precisa, através do processo terapêutico, claro, ter muita fé ajuda demais, mas a questão do profissional de saúde mental também, hoje, acho que é imprescindível, né? Todo mundo sai beneficiado. Você vai ter que voltar, você sabe, né, doutor? Por favor. Venha mais, adorei esse bate-papo. Finalmente, doutor, aqui conosco. Vou deixar o Instagram dele, @PsiDimiMagalhães, @PsiDimiMagalhães, do jeitinho que está escrito aí na sua tela. Volto sempre, viu, doutor? Muito obrigado. Sucesso. Sucesso para nós. Vamos fazer o seguinte, a gente encerra o programa de hoje com um lançamento, Graça Music. A música é A Fé e o Poder, de Davi Soares, já disponível no YouTube. Graça Music, você acompanha a partir de agora. Até amanhã. Tchau. Deus do meu louvor, minha cura está no operar do teu poder. Eu sei que tenho crido em tuas palavras, teu amor e tuas bênçãos me seguirão. Só servo sou eleito, fui separado pra falar do teu amor. Trazer as boas novas de Jesus que me salvou. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos irão reconhecer que és meu Salvador.
as forças se esgotarem e a visão enfraquecer, mesmo que as lutas no caminho venham me abater, eu te invocarei e livre serei, e todos saberão que és meu Salvador. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos irão reconhecer que és. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos irão reconhecer que és meu Salvador.